Olá, olha, chegou um material ótimo aqui pra gente, direto de um curso de Bioestatística e Experimentação Agrícola lá da UFSC, sabe? Do professor Tiago Olivoto. O tema é distribuição de frequências. Basicamente, como é que a gente coloca a ordem na casa quando tem um monte de dados brutos, né? A ideia hoje é, sim, tentar entender como agrupar esses dados. Sejam eles qualitativos, tipo categorias, cores, ou quantitativos, números mesmo, como medidas, para a gente conseguir enxergar os padrões e o que eles realmente dizem. Ok? Vamos tentar desmistificar isso. Uhum. E isso é super importante, né? Pensa só na quantidade de informação que a gente gera. Por exemplo, em pesquisa agrícola, você pode ter planilhas e planilhas com dados de plantas, sei lá, da linhaça que o material cita, ou monitorando temperaturas numa fazenda. Sem um jeito de organizar, são só números soltos, né? A distribuição de frequências é, assim, uma ferramenta-chave para transformar essa confusão em algo que a gente possa entender. Legal. Então vamos começar pelo talvez mais direto, os dados qualitativos. O material traz um exemplo com 36 amostras de grãos de café, e eles foram classificados pela cor: vermelho, verde ou amarelo. Como organizar isso bem? Certo. A gente monta o que se chama de tabela de distribuição de frequências. Para as cores, a gente teria uma coluna para classe, que são as cores mesmo: vermelho, verde, amarelo. Depois, a frequência absoluta, que a gente chama de φ. É só contar quantos grãos de cada cor apareceram. Simples assim. Ah, a contagem direta. Isso. E aí, para ter uma ideia melhor da proporção, a gente calcula a frequência relativa, a FRI, que é basicamente a porcentagem de cada cor no total de 36 graus. Pode ter também a acumulada, mas vamos focar nessas por enquanto. E nesse exemplo do café, o que essa contagem e a porcentagem mostraram? O que saltou aos olhos? Olha, mostrou que 6 grãos eram vermelhos, o que deu 16,7%, mais ou menos. 8 eram amarelos, uns 22,2%, e a grande maioria, 22 grãos, eram verdes. Isso é 61,1%. Nossa, bem mais da metade. Exato. O fascinante aqui é como essa organização simples, só contar e calcular a proporção, já mostra na hora qual cor predomina totalmente na amostra. Verde disparado. Ah, claro. Isso já pode dar uma pista talvez sobre o ponto de colheita, ou se o lote está uniforme, algo assim, né? Com certeza, é o primeiro passo para entender o que está acontecendo ali. Aquela tabela também pode ter as frequências acumuladas, FAI e FRAI, que vão somando as quantidades ou percentuais conforme você passa pelas categorias. Entendi. Facilita a leitura do todo. Agora, vamos complicar um pouquinho. E quando os dados não são categorias assim fáceis de contar, mas são números? Tipo, números que podem variar bastante, como o comprimento desses grãos de café medido em milímetros. Aí não tem classe pronta, né? Vermelho, verde, amarelo. É diferente. Aqui é onde fica realmente interessante, eu acho. Pois é, aqui a gente mexe com variáveis quantitativas contínuas: comprimento, peso, temperatura. Nesses casos, a gente precisa criar as classes, ou os intervalos, como você disse. O processo, assim, de forma geral, começa decidindo em quantos grupos, quantas classes, que a gente chama de K, vamos dividir nossos dados. E como decide isso? Tem regra? Tem sugestões, sim. O material até cita uma fórmula de Ferreira que usa a raiz quadrada do número total de dados ou o logaritmo. Mas, na prática, a ideia é achar um número de classes que não seja nem tão pequeno a ponto de esconder informação, nem tão grande que pulverize demais os dados, sabe? É buscar um bom resumo visual. Faz sentido. É um equilíbrio. E depois de definir o número de classes, o K, Aí a gente calcula a amplitude total dos dados, é a diferença entre o maior valor que você mediu e o menor valor. No exemplo do comprimento dos grãos, o maior era 15,98 milímetros e o menor 9,09 milímetros. A diferença entre eles é a amplitude total, o A. ok. Depois, você divide essa amplitude total, A, pelo número de classes K que você escolheu. Isso vai te dar uma estimativa do tamanho da amplitude de cada classe individual, que a gente chama de C. Ah, o tamanho do intervalo. Isso. Com esse tamanho C, você define os limites de cada classe,
o limite inferior e o superior. Por exemplo, a primeira classe poderia ir de, 8,23 milímetros até 9,95 milímetros. A segunda, de 9,95 milímetros até 11,67 milímetros e por aí vai. Certo. E no fim, como ficou essa tabela para o comprimento dos grãos, com esses intervalos criados? O resultado foi uma tabela mostrando, por exemplo, que na primeira classe, de 8,23 até, mas não incluindo 9,95 milímetros, tinham 2 grãos. Na classe seguinte, de 9,95 a 11,67 milímetros, tinham 5 grãos. A classe que concentrou mais grãos foi a de 11,67 até 13,39 milímetros, com 10 grãos. O pico da distribuição ficou aí. Exatamente. Depois, as classes seguintes tiveram 8 grãos e 3 grãos, respectivamente. O legal disso é que, em vez daquela lista enorme de 36 medidas de comprimento, você agora vê a forma da distribuição. A estrutura dos dados. Isso. Fica nítido que a maioria dos grãos se agrupa ali no meio, entre 11,67 e 13,39 milímetros. Você vê que tem poucos grãos muito curtinhos ou muito longos naquela amostra específica. Faz todo sentido. É como se a gente desse um zoom out e visse o perfil geral, a variabilidade. Isso deve ser fundamental em bioestatística, né? Para avaliar resultado de experimento, qualidade de colheita. Real. É a base para muita coisa que vem depois. Histogramas, outras análises. Sem essa organização inicial, o risco de interpretar errado ou simplesmente não ver um padrão importante é bem grande. Perfeito. Então, para resumir nossa conversa, a gente viu como pegar dados soltos, sejam categorias como as cores do café, ou números como o comprimento dos grãos, e usar a distribuição de frequências para transformar isso numa tabela organizada e informativa. É tirar a informação daquela bagunça inicial. Exatamente essa a ideia. É dar estrutura, dar sentido aos números. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa ter uma visão clara da estrutura dos dados. Isso. E aí fica uma reflexão interessante, né? Que o próprio método levanta. Como será que a nossa percepção da distribuição do comprimento dos grãos mudaria se a gente tivesse escolhido, um número diferente de classes? 5 classes em vez de 6 ou 7? Boa pergunta. Mudaria o formato do pico? Talvez. Ou se a gente ajustasse um pouquinho os limites de cada intervalo, será que o padrão ficaria mais óbvio ou mais escondido? E pensando naqueles outros exemplos, dos dados de linhaça ou da temperatura da fazenda, que outros padrões poderiam estar lá, escondidos, esperando para serem revelados quando a gente aplica essa técnica de agrupar? A forma como a gente agrupa pode sim influenciar o que a gente acaba vendo nos dados. Fica aí para pensar.